Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Rodrigues, da equipe de marketing da Inset Max, começando mais um podcast Max de casa nova, gente. Agora a gente está aqui gravando num estúdio super bacana, com a estrutura de ponta, muito legal. Cada vez mais a Inset Max inovando junto com os nossos parceiros. E é isso. E é cada vez mais trabalhos, mais podcasts para vocês, mais informação. E falando em informação, hoje eu recebo aqui o nosso gerente geral, Marcos Takeaki. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Realmente a estrutura aqui ficou bem legal, né? Eu acho que pro nosso público também vai ser interessante a gente aqui nessa nova estrutura, bem aconchegante. A gente estava conversando aqui antes de iniciar, né? Que ficou mais pessoal, né? Os outros lugares que a gente tinha gravado, principalmente o primeiro estúdio, ele era um pouco grande e não dava uma pessoalidade tão grande. E aqui eu acho que a gente vai conseguir bater um papo bem bacana aqui. Com certeza, Marcos. Mais intimista, né? Sim. Não vou mais precisar te ligar do outro lado da mesa, né, Não. Marcos? A gente estava até falando aqui de quantos quilos a gente engordou, né, na pandemia. Pois é. Enfim, durante esse tempo aqui todo. E realmente, a gente está se sentindo bem à vontade aqui no novo estúdio, né? Com certeza, Marcos. A única coisa que eu não tô me sentindo à vontade é com o meu novo peso, né? Mas a gente dá um jeito e eu já aproveito para puxar esse gancho de ganho de peso, aí o climinha esfriando. Apesar que a gente sabe que Brasil, inverno é uma coisa assim, tá quase virando lenda urbana, né? Mas a gente sabe que na queda de temperatura a gente fica mais em casa, fica mais aconchegado, quer comer mais, né? Sim. Naturalmente. E com isso também, as pragas também querem ficar mais aconchegadas, né? Elas ficam... primeiramente, me explica se existe alguma mudança de metabolismo, como o nosso muda. Eu acredito que o das pragas também. Uhum. E me fala também, Marcos, agora que a gente entrou no outono, quais são as pragas mais comuns aí dessa época do ano? Tá, Letícia. Então, o Brasil é um país imenso, né? A gente costuma dizer que é um país continental, porque realmente tem o tamanho de um continente. Então, você tem diversos climas em várias regiões do país, acontecendo no mesmo momento. Então, por exemplo, a gente está entrando no outono, né? E uma característica aqui do Sudeste, de São Paulo, é que o outono, entrando no inverno, ele começa a ficar mais seco. Então as temperaturas caem, né, e começa a ficar mais seco. Então é bem característico do Sudeste, né, do clima subtropical. Você tem umidade durante o verão, altas temperaturas e umidade, e no inverno você tem baixas temperaturas e baixa umidade principalmente. Já no norte e no nordeste, no inverno, você começa a ter um período bastante chuvoso. Então a umidade aumenta bastante. E lá é assim, lá faz calor o ano inteiro, né? Graças a Deus, pra gente que depende das pragas também, né? Mas, de fato, lá faz calor o ano inteiro e o que muda é o regime de chuvas. Então, no inverno chove mais do que no verão. Já a região sul do país, ela é um pouquinho mais parecida com o clima temperado. Então, a gente tem lá quase que 4 estações do ano definidas. Então, você tem o verão, você tem uma primavera, o outono e o inverno. E realmente agora começa o outono. E assim como o Sudeste também, caem bastante as temperaturas, porém, o nível de umidade ele é um pouquinho mais regular do que no Sudeste. O Sudeste realmente fica mais seco, né? Já no Sul, você consegue ainda ter um período de chuvas, principalmente, assim, chuvas no Rio Grande do Sul, que dá bastante chuva nesse momento, né? Uhum. Marcos, e aí como você falou, né, realmente o Brasil é um país continental e cada região tem aí sua particularidade em termos de clima, e eu acredito também que tem as suas particularidades em termos de pragas. É verdade, né? é verdade. E aí, se a gente pudesse se destacar, assim, é lógico, são inúmeras pragas, mas Sim. se você pudesse aí me falar, ó, Letícia, na região norte e nordeste, por exemplo, nesse período do ano, praga X é mais, prevalece mais, enfim, fazer um panorama geral de cada região aí, Marcos. Tá. Até em função dessa diversidade toda, né, a Inset Max no catálogo dela, ela tem aqui o calendário das pragas por região, tá? Vou mostrar aqui pro pessoal. Então você tem aqui o calendário das pragas dividido em 3 regiões, norte e nordeste, sul, sudeste e centro-oeste.
Assim, a gente não pode generalizar, mais uma vez, tá, Letícia? Mas assim, tem pragas que tem o ano inteiro em todos os lugares, como por exemplo a barata e as formigas. É sempre elas, né? Elas estão sempre aí, até porque tanto baratas quanto formigas, a maioria das espécies, elas vivem dentro das residências, né? E aí, ainda que você tenha um frio grande, dentro da tua residência a temperatura não é tão baixa, então elas conseguem se adaptar bem. O que acontece? Os insetos, de uma maneira geral, eles têm um metabolismo que funciona da seguinte maneira. Quanto mais altas as temperaturas e quanto mais úmido, você tem um metabolismo maior. Com isso, você tem um desenvolvimento e uma reprodução maior. Tá? Então, por isso que no verão é mais comum o surgimento de pragas aqui no Sudeste, porque justamente você tem todas as condições propícias. Você tem altas temperaturas e você tem alta umidade. Então as pragas se desenvolvem muito rápido, né? Então o metabolismo delas acelera muito e uma barata pode completar o ciclo de vida dela em 30 dias, por exemplo. Já no inverno, elas não morrem por causa da temperatura, mas elas diminuem o metabolismo delas. Então não conseguem transformar o alimento em energia para o seu organismo. Então o que vai acontecer? Uma barata que tinha um ciclo de vida de 30 dias, ela passa a ter de 45, 60 dias. E aí, o que acontece? Você não tem uma explosão das pragas. Mas, voltando à tua pergunta, no Nordeste, não quero generalizar, mas eu acredito que nesse momento, agora no outono, período que pré-antecede o inverno, é muito comum o surgimento de pulga e de carrapato. E essas duas pragas, elas são interessantes, por quê? Primeiro porque a pulga é um inseto e o carrapato é um aracnídeo. Então, são completamente diferentes. Obviamente, ambos dependem da temperatura e da umidade. Mas são pragas que, para ter o controle, você tem que ficar muito atento. Então, você tem que fazer um controle, um tratamento, né, que a gente chama de área total. Você não sabe se a pulga está no canto dessa sala, se está no outro canto, se está nesse tapete, se está ali pertinho da geladeira. Você não tem como saber isso. Então, você faz o tratamento generalizado. Tá? O que é um transtorno muitas vezes, porque você tem que fazer pulverização de uma quantidade muito grande de cauda, você tem que orientar os moradores que existe um risco, então quando você faz uma aplicação generalizada, os cuidados com segurança eles aumentam. Tá? Mas assim, eu diria que pulga e carrapato são duas pragas bastante frequentes nessa época do ano lá no Nordeste, sem contar as tradicionais que acontecem o ano inteiro, tá? Aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, em São Paulo, o que começa a acontecer? Como começa a secar, há uma redução natural da oferta de alimento no ambiente. Né? E o que acontece? Um dos animais, uma das pragas que vive muito fora do nosso ambiente são os roedores. Então, em busca de alimento e de proteção, principalmente no inverno, os roedores passam a procurar esse espaço dentro das residências, dentro das empresas. Então é comum você avistar roedores no outono e no inverno dentro das residências. Então as pessoas acham que aumentou a população de roedores. Nem sempre. O fato é que elas procuram abrigo. Elas procuram estar mais perto do alimento, justamente dentro das residências, e por isso você começa a avistar mais ratos e ratazanas e até mesmo camundongos, tá? Já no sul, assim, tem uma praga específica do Paraná que é a aranha marrom. A aranha marrom, assim, ela é uma praga bastante perigosa porque ela causa uma necrose do tecido. Então, ela realmente ela pode provocar sérios danos à saúde das pessoas. Também tem o ano inteiro, assim como outras pragas. Só que no inverno, como você está mais dentro de casa, a aranha marrom, ela geralmente está escondida numa fresta, num buraquinho, geralmente associada à madeira. Então você está dentro de casa, você está mais aconchegado, você está ali procurando teu cantinho, né, para você ficar descansado. E aí pode ser que aumente também o contato com essa praga, tá? Então a aranha marrom também é uma praga de bastante destaque no Paraná, principalmente. Mas assim, Letícia, as pragas estão sempre aí, tá? Eu costumo dizer assim, olha, você pega Ribeirão Preto, não tem inverno. Você deve ter uma semana aí com temperaturas na faixa média de 15 graus e não tem inverno. Então, assim, você tem praga
o ano inteiro, praticamente. Se você levar em consideração pragas de estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que vendem alimentos, como supermercado, padarias, restaurantes, você vai na cozinha desses lugares, é quente, é úmido, então as pragas continuam ali. Eu acho que o Thiago fez um podcast com você esses dias falando sobre baratas, né? Isso. Uma barata que está muito frequente hoje na região aqui, provavelmente em outras regiões do país, é a supela, que é uma baratinha bem pequenininha também, assim como uma blatela germânica, mas ela tem ganhado espaço, né? Apesar da sensibilidade dela ser menor, apesar do comportamento dela ser de fácil controle, a gente percebe que tem aumentado bastante, né? Essa praga, principalmente em apartamentos, né? Sim. E, então, assim, não tem jeito. A gente vai ter sempre a presença de pragas em todas as regiões, seja qual for essa praga. Acontece também booms, né? Por exemplo, traça, cada vez mais comum. E traça é uma praga que você percebe ela muito no inverno, principalmente se o inverno for úmido, né? Você vai perceber a traça com muita frequência. Que é uma praga que não é tão frequente no Brasil ainda, né? Mas, por exemplo, na Europa tem muita traça, né? E a gente aqui no Brasil está começando a ter esse aparecimento que geralmente também está ligado ao controle do ambiente, tá, Letícia? Então, as pragas, independente da época do ano, se você tiver um ambiente bem controlado do ponto de vista de acesso, de abrigo, de alimento não disponível, e de água, praticamente você vai ter uma probabilidade muito pequena de ter uma instalação de uma infestação no teu ambiente, tá? Uhum. Então a gente tem aí diversas pragas em diversas regiões do Brasil que estão, assim, sempre frequentes, independente da época do ano. Uhum. Com certeza, senão não se chamariam pragas, né, Marcos? Verdade, verdade. Marcos, é uma coisa que me chamou a atenção. Logicamente que a gente sabe assim, que mais uma vez, né, e mais um tema aí de podcast, a gente bate na tecla que a contribuição nossa, positivamente ou negativamente, vai interferir no aumento ou na diminuição de pragas, né? E basicamente é o cuidado com a higiene, com a limpeza do ambiente. Mas me chamou a atenção duas coisas. A primeira, as pulgas e carrapatos, como que elas vêm? Lógico que um ambiente limpo, ok, afasta elas, mas como que elas vêm? Somos nós que carregamos, são os animais domésticos, isso para pulga e carrapato. E as traças? São aquelas traças, como é que chama? Aquelas... Tem até o nome, Silverfish. Silverfish. Uhum. É dessa que você está falando, daquela que tem uma forma, um losango. Parece uma forma de losango, né? E aquela traça ou outra traça, qual que é essa Silverfish? Existem basicamente dois tipos de traça. Essa Silverfish, que é a traça do papel, né? Então ela é muito comum dentro de livros, na tua biblioteca, lugares que tem muita madeira também, a Silverfish, né? Ela se reproduz com facilidade, mas existe aquela outra traça, que é a traça que ela tem dois estágios bem distintos, né? Que é o de larva e o inseto adulto, que é uma borboletinha, uma mariposinha. Essa traça é aquela que sobe na parede que tem um casulinho. Não sei se você já viu. Tá. Essa que é a mariposa. Isso, essa que é a mariposa. Tá. Ali é o estágio de larva dela, e depois ela vira uma pequena mariposinha, né? Uma borboletinha, enquanto que a Silverfish não. A Silverfish, ela não tem esse estágio larval, né? Então ela tem um estágio de ninfa, então ela já tem aquele corpinho similar, bem pequenininha, e ela vai mudando de estágio até virar o adulto. Que é o que a gente fala que é a tesourinha? Essa que é a tesourinha ou é outra ainda, Marcos? Não, a tesourinha é outro inseto. Outro inseto. Inclusive é um inseto que a gente considera benéfico porque ela se alimenta de outros insetos, principalmente pragas, né? Então na agricultura a tesourinha é importantíssima, né? Então ela come pulgão, por exemplo. Então ela come formigas, então ela come pragas que afetariam a produção da planta ali, né? No nosso ambiente urbano, a tesourinha ela não tem tanta importância biológica, tá? Mas mesmo assim ela é capaz de se alimentar de outros insetos, principalmente insetos menores, tá? Já a Silverfish não tem nada a ver, realmente ela se alimenta de papel, de celulose. E a mariposinha, que é essa que você vê muitas vezes subindo na parede com um casulinho, depois ela se transforma numa mariposa, né? Tá. Olha, eu diria assim, é muito mais incômoda a presença dela, visual, do que qualquer outro tipo de malefício,
tá? Principalmente essa traça, a mariposinha. A silverfish não. Ela acaba até comprometendo um livro, né? Então, isso não é bacana, tá? Mas, assim, de fato, todas as pragas, elas vivem em conjunto com o ser humano. Né? Se a gente não existir, elas não existem. Por isso que é muito importante o cuidado com o ambiente. Então, a partir do momento que você transforma aquele ambiente inóspito, esses dias eu estava escutando um vídeo acho que foi no YouTube, né? E a pessoa que estava conversando, ela falou assim, olha, se você tirar todos os galhos de uma floresta, os macacos eles vão para outro lugar. E é mais ou menos a mesma coisa com as pragas. Se você não der condições para que elas se reproduzam, para que elas se proliferem, você acaba tirando a possibilidade de se instalar ali uma infestação. Mas no caso de pulgas e carrapatos, o que acontece? Hoje é muito comum as famílias terem animais de estimação, principalmente cachorro, gato numa menor proporção, mas cachorro muita gente tem. Né? O Brasil acho que é um dos países que mais animais de estimação tem. Então, você vai passear com o teu animalzinho de estimação na rua, né? Aí às vezes você vai lá, ele vai num matinho, e aí é naquele matinho que vem o carrapato, por exemplo. Né? Aliás, o carrapato ele precisa do animal para completar o ciclo de vida dele. Então ele precisa passar pelo animal pelo menos 2 vezes. Se simplesmente o carrapato estiver ali no ambiente e em nenhum momento passar um gado, um cachorro, ele não vai completar o ciclo de vida dele, porque ele depende do sangue, né, do mamífero para poder completar o ciclo de vida dele, né, para a maturação dele. E a pulga não é diferente. Né? A questão da pulga é que ela é assim, ela também depende, obviamente, da limpeza, principalmente pulga quando está dentro de residência. Se você não fizer uma aspiração constante, a probabilidade de você ter pulga ali, se você tiver um animal de estimação, aumenta, né? Porque você não está cuidando do teu ambiente. Então, a pulga também vem de fora, vem pelo animal. Então, a pulga está ali no animal, ela deposita os ovos caem no ambiente e ali começa o ciclo de vida da pulga, que é um ciclo de vida que a gente chama de completo. Então, você tem o ovo, você tem a larva, você tem a pupa e você tem o adulto. Por isso que é tão difícil de controlar. Porque geralmente a pulga ela tem esses 4 estágios e esses 4 estágios eles acontecem num ambiente diferente e numa condição de resistência diferente. Então muitas vezes a gente consegue matar os adultos, mas a gente não consegue atingir o ovo e a larva, porque elas ficam escondidas. O comportamento dela é de ficar escondida. Por exemplo, se tiver num terreno com areia, ela vai ficar mais ou menos 1 centímetro de profundidade a larva. Então, é raro alguém falando, eu já vi uma larva de pulga. Muito raro. Você já viu a pulga, mas a larva você não viu. Por quê? Porque ela está escondida a mais ou menos 1 centímetro de profundidade. Porque ela tem fotofobia. Ela não suporta a luz, então ela se esconde. Ao se esconder, o que você tem dificuldade para acessar o inseto e fazer com que o produto que você esteja usando chegue até a larva. Por isso que é muito difícil. Por isso que existem hoje produtos que têm uma combinação de princípios ativos adulticidas e princípios ativos que a gente chama de juvenoides ou larvicidas. Por quê? Porque eles vão atuar nessa fase. Além disso, é muito importante você também entender qual é a técnica de aplicação. Ou seja, você tem que fazer uma aplicação generalizada e para controle de pulga, se for num ambiente externo, por exemplo, uma grama, uma areia, uma terra, você tem que molhar bastante o ambiente justamente para que o produto consiga chegar até a larva da pulga. Dessa maneira você economiza demais. Você consegue, por exemplo, controlar a pulga em uma aplicação. Antigamente o pessoal aplicava 3, 4 vezes. E até o cliente 3, 4 vezes, você imagina o transtorno. O custo operacional disso também. E hoje você tem produtos como o Trimax, o próprio Screen que a gente acabou de lançar, que tem essas combinações e que, se usados adequadamente, você vai ter sucesso na primeira aplicação, né? E o carrapato não é muito diferente, você também tem que aplicar. A diferença é que o carrapato, ele tem o que a gente chama, ele tem um tropismo, então ele começa a subir pelas paredes. Muitas vezes você tem que fazer a pulverização lá no cantinho da parede para que você tenha um sucesso, né? No roda-teto, por exemplo, para que você tenha o sucesso do controle. Não adianta você aplicar só, por exemplo, no rodapé ou no chão. Não, você vai ter que fazer a aplicação na parede também.
Marcos, você falou aí das técnicas de aplicações, de uso de produtos de forma consciente. Mais uma vez, a gente pode aí destacar a importância da análise do ambiente, né, da anamnese. E o que você me fala, né, sobre isso? Né? A gente sabe que é importante, o próprio exemplo que você deu aí para a gente, mas eu queria que você discorresse um pouquinho mais dessa análise e como ela pode ser fundamental para o sucesso mesmo de uma operação, né? Sim. A gente não sabe exatamente a proporção, mas o sucesso, né, do controle de uma praga, ele está muito mais relacionado ao conhecimento do que ao próprio produto que você usa. E assim, por que ao conhecimento? Primeiro, você precisa saber qual é a praga que está no ambiente. Vira e mexe eu vejo, através de grupos do WhatsApp, pessoas que não têm conhecimento de praga. Né? Eles não sabem exatamente qual é a praga que eles estão controlando. Segundo, se eles não sabem qual é a praga, muito menos o comportamento e o ciclo de biologia dela. Terceiro, como que você vai analisar o ambiente? Então, aonde está a presença de lixo, aonde você tem acessos. Então, você vai monitorar e vai, digamos assim, mapear todos esses pontos. Ó, aqui é um ponto de acesso. Então, aqui eu tenho que dar uma reforçada no controle. Ó, esse tipo de piso, esse tipo de superfície, ela é complicado o tratamento. Por exemplo, uma superfície muito porosa, se você fizer a aplicação do inseticida líquido, uma formulação convencional como SC, um CE, você não vai ter um resultado bacana. Por quê? Porque o produto vai ser absorvido totalmente. Então nessa condição eu vou usar um pó molhável. Então é muito importante o conhecimento do operador, das pessoas que estão fazendo o controle para que eles tenham sucesso. Não adianta só pegar um produto que tem um registro para não sei quantas pragas e sair aplicando o produto. Você tem que entender muito bem qual é, então, mais uma vez, o comportamento, a praga, o ciclo de vida dela, entender como é o ambiente. Por quê? Porque ao utilizar um produto pó molhável, eu tenho que mudar o leque do meu pulverizador. Eu tenho que usar um bico tipo uma ponteira que a gente chama leque, né? Que é uma vazão maior, onde você vai ter uma cobertura de superfície mais uniforme, o tamanho de partícula de um pó molhável é maior também, vai te propiciar um residual maior. Então, assim, são informações que você precisa entender para conseguir fazer o controle adequado. Eu vou fazer a aplicação de um produto numa caixa de gordura onde tem bastante barata. Então, qual é o tipo de formulação e como eu devo fazer essa aplicação? Tá? Então, é muito importante esse conhecimento do ambiente para você utilizar a técnica correta de controle. Algumas pragas, por exemplo, como baratas, a gente faz o que a gente chama de tratamento localizado. Né? Então são insetos que vivem agregados e ao viverem agregados isso facilita o processo de controle, porque se você fizer a aplicação localizada você resolve. Por outro lado, exige uma inspeção mais detalhada. Então, o operador que é preguiçoso não vai conseguir controlar a blatela germânica, porque precisa de uma inspeção. Ele acha que está ali para chegar e sair aplicando o produto, né? Quando na verdade não. Primeiro ele chega no ambiente, ele faz uma inspeção, ele avalia quais são os pontos críticos, né? Acessos, ele faz esse mapeamento, faz uma investigação e depois ele faz o controle. Isso serve muito também, Marcos, inclusive para o nosso próximo tópico, que é realmente o controle em condomínios, né? E qualquer outro ambiente. Mas certo. Antes de eu passar aí para a pergunta principal, né? A gente comentou aqui, já falou, né? Que existem pragas o ano inteiro, que elas, em alguns locais, elas diminuem. Né? No caso aqui do Sudeste, a gente fala, eu tô livre da barata. Não tá livre porcaria nenhuma. Né? Sim, mas a sim. gente sabe que elas estão lá escondidinhas e tal. Em contrapartida, lá no Nordeste, outras pragas aumentam, né, aí a presença, enfim. Mas, por conta disso, falando de aumento das pragas, no caso lá do Nordeste, períodos chuvosos, enfim. Marcos, mas por que ainda existe a cultura de algumas regiões do país de não se fazer uma desinsetização, uma desratização preventiva nesse período? Porque a gente sabe que no Sudeste, por exemplo, as pragas estão lá escondidas, mas elas estão se reproduzindo. Né? Por que não existe? Na verdade, por que existe essa cultura de não se achar necessário esse manejo preventivo, né? Esse controle químico preventivo? Por que você acha que isso ainda existe? Bom,
Acho que existem alguns pontos para a gente falar sobre isso. Em primeiro lugar, porque de fato o problema reduz. Então, a partir do momento que você tem uma redução no problema, você não é tão visual. Então, digamos assim, que a necessidade ela fica latente, né? Ou seja, a praga está ali, mas não está num nível que te incomoda. Mas assim, diferente da agricultura, por exemplo, a agricultura tem um conceito de controle de pragas que a gente chama de nível de dano econômico. Tá, tem quantidade X de praga ali? Tem, mas não tem problema, não está me causando um prejuízo econômico, porque eu estou pensando no quê? Na produção de alimentos. E nesse nível que ela está, ela não vai comprometer a minha produtividade. Passou desse limite, você entra com um controle. Só que a gente, como a gente lida com saúde das pessoas, a gente não deveria ter esse limite. A gente deveria ter o quê? Tolerância zero. Porque basta um mosquito da dengue contaminado para você ficar doente. Porque basta uma formiga passar sobre o teu alimento e ali, de repente, ela está carregando uma salmonela e você comer aquele alimento e ter uma salmonelose. Basta uma formiga. Então, a gente tem que ser mais crítico, mas isso é cultural. A gente tem que trabalhar muito essa importância. Trazer os riscos para as pessoas, para que elas comecem a perceber que é muito importante o controle de pragas. Porque afeta diretamente a saúde das pessoas, a qualidade de vida, a produtividade nas empresas. Assim, haja visto o que aconteceu com a Covid. Com certeza, algumas empresas tiveram queda de produtividade. Né? Por quê? Porque as pessoas ficaram doentes, as pessoas não foram para a empresa, ou aquela pessoa que se recuperou, mas ela teve algum tipo de problema posterior. Eu mesmo perdi muita força muscular depois que eu fiquei com Covid. Né? Tudo bem, é um trabalho braçal, mas se eu trabalhasse, talvez a minha produtividade caía. E estou falando da Covid, mas a dengue é assim. Você tem outras duas doenças associadas aí ao mosquito da dengue, que é a chikungunya e a zika, que são terríveis, é muito pior que a dengue. Tem pessoas que ficam com dores nas articulações durante 1 ano, 2 anos. Isso compromete totalmente a produtividade. Isso por causa do quê? De um mosquito. Que muitas vezes te picou, não importa se é no inverno ou se é no verão, ele te picou. Né? Então, a nossa tolerância, a nossa cultura de controle de pragas ainda é muito pequena. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o que a gente precisa fazer enquanto profissional para realmente desenvolver isso. Então, eu acho que falta muito trabalho nesse sentido. E aí eu falo de todo mundo, da indústria, eu falo das associações, eu falo dos controladores de pragas profissionais, da classe médica também. Então, assim, eu acho que falta muito envolvimento da sociedade como um todo, principalmente aqueles que dependem economicamente disso, no intuito de melhorar a cultura. Então, é necessário que as pessoas invistam tempo em informação, em capacitação. Por exemplo, um condomínio. Tem muita empresa que chega e vende, por exemplo, um serviço que a gente chama de serviço esporádico, avulso, num condomínio quando está no verão, quando as baratas estão saindo por tudo quanto é lado. Tá, por que a pessoa não vende um contrato anual? Primeiro, do ponto de vista econômico, é muito melhor vender um contrato do que um serviço avulso. Você vai ter renda o ano inteiro. Então, aquele aspecto de sazonalidade que a gente tem muito no Brasil, principalmente nos lugares onde o inverno é rigoroso, você reduz esse problema. Porque, cara, se você tem uma empresa de controle de pragas e você só trabalha no verão, você tem que fazer muito dinheiro no verão para poder sustentar a empresa no inverno. Ou então você vai ter que mandar todo mundo embora para contratar de novo no verão e aí vira aquele círculo, né, vicioso onde você não consegue capacitar as pessoas. Porque elas não ficam o tempo suficiente dentro da empresa para trabalhar da forma adequada. Né? Então é muito importante essa negociação de contratos. Né? Então, eu não consigo vender um contrato para um condomínio. Talvez falte aí um pouco de capacidade. Não técnica, mas comercial. Não técnica comercial, mas talvez de gestão. Porque é muito comum donos de empresas de controle de pragas saberem matar barata, saberem matar roedor, mas não sabem gerenciar a empresa deles. Então, nesse aspecto também, a Inset Max, ela a partir agora da semana que vem, né, a partir de terça-feira,
a gente tem um curso que se chama do operacional ao comercial, onde a gente dá muitas dicas de como você fazer um trabalho melhor comercial para você ter melhores frutos financeiros, para você diminuir a sazonalidade do teu negócio. Então você pode também ofertar, que a gente chama de serviços, né, adicionais ou serviços complementares, que é, por exemplo, uma limpeza de caixa d'água. Pela legislação é obrigatório fazer a cada 6 meses. Então se você vai em dezembro, janeiro ou fevereiro fazer uma limpeza de caixa d'água, você vai ter que voltar em maio, junho ou julho. Então você está dentro do cliente, o cliente olha para você, lembra que você existe e de repente ele contrate outro serviço. Outra coisa que você pode fazer, já que eu tenho um número de chamadas maior no verão, digamos, agora em março, eu fui chamado no início de março para fazer um controle de barata num determinado condomínio. Minha garantia, eu estabeleço da forma que eu achar melhor, mas assim, existem algumas diretrizes, por exemplo, a barata, no máximo 3 meses é o que a associação, por exemplo, lá do Rio de Janeiro define. Mas você pode falar em 30 dias, você pode falar em 6 meses, a garantia você define. Mas o que você pode fazer além de dar a garantia? Você faz uma visita antes do término da garantia, onde você pode o quê? Detectar outros problemas e ofertar mais serviços. Principalmente em serviços como controle de cupim, por exemplo. Controle de cupim, geralmente o pessoal dá garantias muito grandes. Tá, o cara dá uma garantia e nunca mais vai no cliente, 1 ano de garantia e nunca mais aparece no cliente. Vai lá, faz uma visita. Vou fazer uma visita para você a cada 4 meses. Então, durante esse prazo de garantia, eu te visitei 3 vezes. A chance de você encontrar uma barata, a chance de você vender um serviço de limpeza de caixa d'água, a chance de você encontrar uma formiga é grande. Só que você foi pago para fazer o controle de cupim, não de barata e formiga. Então, nesse momento, você pode ofertar outro serviço, né, para esse cliente. Uhum. Marcos, realmente quem não é visto não é lembrado, né? Com certeza. Fato. E, Marcos, um ponto que você tocou que eu achei muito legal a gente até aprofundar um pouquinho mais é que como que essa controladora de pragas pode dar essa garantia? É lógico, ela quem define, por exemplo, a periodicidade das visitas, do retorno ao local, mas como que ela pode se resguardar no sentido, assim, que você até dá o exemplo nos seus treinamentos, né, que, mandei lavar meu carro. Eu passei o carro tá limpinho, passei ali na rua, sujou meu carro. É culpa minha, não é culpa do Lava Rápido. Exato. Né? Então, assim, a gente trazendo esse exemplo cotidiano para as controladoras de praga, como é que elas podem se resguardar quanto a termos de contrato, quanto a oferecer essa garantia, de forma que fique bom para os dois lados, né? Sim. Existem alguns aspectos legais a serem considerados. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor obriga qualquer empresa de serviços não duráveis, que é o caso de um controle de pragas, a dar uma garantia mínima de 1 mês. Então, mesmo que você não escreva nada no seu certificado, que você não fale nada para o consumidor, você é obrigado, por lei, a dar 30 dias de garantia. Tá? Agora, eu quero dar 3 meses de garantia. Eu posso? Pode, você pode dar. Também existe uma RDC, que até mudou agora recentemente, se eu não me engano, agora chama 622, era a 52, onde se estabelece que é necessário fazer visitas mensais no cliente. Há controvérsia se você deve respeitar ou não, mas é o que a RDC fala, tá? Mas eu diria o seguinte, a partir do momento que você dá a tua garantia, você tem que respeitá-la. Se você deu a garantia mínima legal, que é de 30 dias, ok. Durante 30 dias, você tem que fazer e respeitar essa garantia. Agora, uma outra coisa muito importante é você estabelecer, por exemplo, fatores externos que podem influenciar naquela garantia. Então, olha, eu vou lá, faço o controle de determinada praga, depois de uma semana continuam aparecendo pragas. Você vai investigar primeiro qual é a praga. Porque, por exemplo, se for Blatella germânica, provavelmente você não fez o controle adequado. Porque não existe uma reinfestação tão rápida em uma semana. Existe um controle que não foi efetivo em uma semana e é totalmente normal isso para essa praga. Mas, por exemplo, você é contratado por um supermercado para fazer controle de roedores. Você fez toda uma inspeção lá. Você percebeu que os roedores estão vindo de fora. É uma ratazana.
principal problema lá. Você tem que trabalhar em cima de acessos. E muitas vezes o controle de acessos é obrigação do cliente. Você pode até ofertar também isso. Olha, eu faço aqui o controle de acessos. Eu instalo aqui, por exemplo, um ralo sifonado. Eu vou subir uma paredinha aqui. Eu vou colocar uma grade. Eu vou colocar uma tela. Você pode fazer isso tudo e cobrar por isso, inclusive. Mas geralmente a obrigação fica por parte do cliente. Nesse caso, você deu 30 dias de garantia. Depois de 45 dias, ou que seja antes, continua aparecendo roedores, só que ele não tomou as medidas necessárias preventivas, provavelmente você tem o direito de negar o atendimento. Desde que você tenha colocado lá no teu contrato, ou no teu certificado, ou no documento que você mandou para ele, que ele é obrigado a respeitar as medidas preventivas que você, digamos assim, orientou. Tá? Então, muito cuidado com isso. Mas você tem esses dois aspectos. Você tem um aspecto legal, que é o CDC, e você tem um aspecto técnico, que a garantia você pode dar a que você quiser. A única coisa é que você dá uma garantia muito alta para pragas urbanas, não é assim, não é de bom senso. Porque existem muitas condições que interferem ali no ambiente e você provavelmente não vai conseguir garantir 6 meses, por exemplo, de ausência de pragas no local com uma única aplicação. Muito provavelmente você não vai conseguir. E principalmente num país como o Brasil, né? Principalmente num país como o nosso, onde ainda o nível de saneamento básico não é alto, as condições ambientais são diversas. Pra você ter uma ideia, uma chuva de 3 milímetros retira 30% da eficácia de um produto. 3 milímetros. Em Petrópolis, naquela catástrofe que aconteceu, choveu mais de 200 milímetros em menos de uma hora, 2 horas. Não sobra nada, entendeu? Então, assim, não dá para você lidar com residual de produto para garantir 6 meses digamos assim, de ausência de pragas no ambiente. Outra coisa, você vai aplicar dentro de uma cozinha, aplica o produto, o pessoal vem e lava depois. Por isso que é importante você fazer aplicações localizadas, muitas vezes onde o pessoal não tem acesso na limpeza. E aí você faz a preservação do produto por mais tempo naquele local. Marcos, uma curiosidade, mas assim, a gente está falando mais de aspectos técnicos, mas, por exemplo, eu, dona de casa, que moro no condomínio, a empresa fez todo o procedimento, eu paguei pelo serviço para que eles fizessem o controle químico no meu apartamento, mas assim, para fazer a manutenção, logicamente que a gente sabe da importância das controladoras de pragas, mas no meu dia a dia, eu limpei minha casa, tirei todo o produto, eu tenho que aplicar semanalmente ou a cada vez que eu limpo, o que você recomenda em termos de manutenção mesmo diária? Não, assim, você contratou uma empresa para fazer o controle, se essa empresa estiver capacitada, estiver utilizando produtos de boa qualidade, se ela fez o serviço adequado, o principal objetivo num serviço de controle de pragas é você acabar com a infestação. Você reduzir a infestação a nível 0, digamos assim, praticamente. Ainda que sobre um casalzinho lá de baratas, isso vai levar em torno de 30 a 45 dias para você, se for uma blatela germânica, para você perceber uma reinfestação. Então não é tão rápido assim, tá? Mas o que você deve fazer? Primeiro, garantir a limpeza do ambiente. Então se você não deixa sobra de alimentos, o que essa barata vai comer? Não, eu deixo sempre os pratos sujos no final da noite e eu só lavo no dia seguinte. Cara, você vai ter problema com inseto. Você vai ter problema com barata, principalmente, formigas. Agora, se você deixa sempre limpo o ambiente, sem acesso ao alimento, recolhe o lixo diariamente. Isso reduz muito o nível de infestação. Porque ainda que sobre um casalzinho, não vai ter alimento disponível, né? Então, o metabolismo vai cair. A reprodução não é tão intensa. Se você tiver alimento farto disponível, o que vai acontecer? Ela está comendo ali à vontade, ela está gordinha, ela está com saúde, ela está saudável. Quase uma barata de estimação, né? Isso. Então, assim, você vai ter uma quantidade de indivíduos ali com uma saúde muito boa. A reprodução aumenta, diminui o ciclo de vida, enfim. Uma série de situações que vão aumentar a infestação. Então,
O importante, acho que no caso da dona de casa, o papel dela é manter o ambiente limpo, diminuir os acessos. Então, eventualmente, olha, vou trocar aqui um ralo. Tem escorpião aparecendo. Tem telinha de ralo que você pode pôr no ralo, que vai evitar que o escorpião venha pelo ralo, por exemplo, né? Então, existem fatores que você pode pôr, por exemplo, embaixo da porta. Eu não sei como é que chama aquilo, mas é tipo é uma barreira física, né? Você fecha a porta e fica vedado, porque sem aquela barreira fica o vãozinho da porta ali, que entra barata, entra escorpião, entra todos os tipos de inseto e pragas por ali. Até roedor às vezes passa embaixo de uma porta. Passa, Marcos? Passa. É impressionante. Explica essa biologia do rato que agora fiquei curiosa. Não, assim, é lógico que depende muito do tamanho da área ali, mas se passar a cabeça, passa o corpo inteiro. Então, muitas vezes você acha que, não, o roedor não vai conseguir passar por aqui, e consegue passar. Lógico que se for muito pequenininho, provavelmente não. Mas essa porta aqui foi mal dimensionada e está com um vão aí de 2 centímetros. Vai passar. 1,5 centímetros, vai passar. Né? Se você pegar a gaiola de rato de laboratório, ela tem no máximo, se eu não me engano, são 0,8 centímetros entre um arame e outro. Porque se for maior do que isso, a chance dele passar é muito grande. E para ajudar, ele rói. Né? Então ele consegue aumentar a passagem dele muito rápido e muito facilmente. Tá? Então, o roedor ele tem acesso à tua residência por vários pontos. Ele consegue escalar muito bem. Você já deve ter visto vídeos e fotos ele surgindo pela privada, porque ele é um excelente nadador também. Então, assim, ele tem essa capacidade de entrar nos ambientes muito grande, né? Nossa, Marcos, é o Iron Rato, né? Nada, escala, rói. Não, rato é impressionante. Sem contar que são inteligentes, né? Sim, eles têm a sua inteligência, eles têm essa capacidade eles são muito, muito ágeis também, principalmente rato de telhado, né? Tem uma agilidade muito grande. A ratazana, ela já é ela depende um pouquinho mais da força dela do que da agilidade, mas todos eles têm características assim de sobrevivência no ambiente muito grande mesmo. Marcos, eu acho que isso vai dar uma excelente pauta para um próximo podcast, hein? Aí você chamou o Thiago, né? Você sabe que antes da gente conversar, eu liguei pro universitário e falei assim, me ajuda aqui, porque me passaram uma pauta e eu preciso da sua ajuda. Aí ele me deu umas dicas ontem à noite, eu falei assim, agora eu tô mais segura. Letícia te dando trabalho sempre, né, Marcos? Ai, coitado do Marcos. Com certeza, mas assim, eu gosto, tá? Mas assim que é bom, né, Marcos? Sim, e é bom que a gente, conversando, a gente aprende, a gente relembra alguns conceitos, né? No caso, eu relembrei do conceito do rato, né? Do Iron Rato, do Super Rato, enfim. Mas, enfim, Marcos, eu acho que o nosso bate-papo aí foi muito bacana. Realmente, é um bate-papo que, assim... requer aí várias e várias horas, mas não é o nosso objetivo, tá, gente? A gente quer entreter vocês, informar, mas a gente quer ser legal também, tá? Então, eu vou encerrar por aqui o bate-papo de hoje, Marcos. E antes da gente finalizar, eu queria que você desse um recado aí para as empresas controladoras de pragas, né? Uhum. A gente falou de coisas muito interessantes, como, por exemplo, o nosso curso aí que vai começar agora dia 5 de abril, na terça-feira. Sim. E também a maneiras de diferenciar o serviço, da oferta de serviço, né? Então, eu queria que você desse um recado aí para o pessoal, para as controladoras de pragas nesse sentido e é isso, assim, e aproveitar mesmo as oportunidades, né? Sim. Então, fique à vontade. Não, foi pertinente o nosso podcast, porque é isso, a gente está num momento do ano onde as empresas começam a ter uma diminuição de serviço, naturalmente por questões, né, ambientais. E a gente precisa estar preparado comercialmente, empresarialmente para esses momentos. Então, o nosso curso, que começa a semana que vem, né, do operacional ao comercial, ele dá muitas dicas de como, por exemplo, vender melhor um contrato. O que eu preciso fazer para vender um contrato ao invés de vender um serviço avulso? Como é que eu posso trabalhar melhor com as ferramentas de marketing nesse momento para realmente estar dentro da casa do meu cliente, dentro da empresa do meu cliente? Como fazer oferta de serviços adicionais, de serviços complementares, trabalhar melhor também a parte de capacitação comercial. Então a negociação ela passa a ser mais importante nesse momento, né, Letícia? Porque se você já tem uma escassez de serviço, digamos assim, se você não tiver capacidade comercial, piorou, né? Porque a tua conversão,
a tua capacidade de fechamento de um serviço é muito menor. Então, assim, a gente convida vocês a participar do nosso evento, né, do nosso treinamento. Vai ser muito bacana, sou eu, Thiago Machado. São 4 aulas, tá? Então começa agora dia 5 de abril, na terça-feira, e vai até o dia 26 de abril. E a gente vai falar muito também sobre outras coisas interessantes, como, por exemplo, o Control Max, que é um aplicativo que trabalha muito com evidências físicas, te dá o controle operacional, enfim, uma série de coisas muito bacanas que vocês vão poder conhecer melhor durante esse treinamento. Gente, tá imperdível, tanto o curso para os PCOs como este podcast. Então, não percam nenhum dos dois. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, Letícia. Obrigado. Obrigada, Marcos. Tchau, tchau.